Alfabeto na área de redes, letra O. Letra O, temos origem, OLT, ONU e ONT. Então, origem. Redes de computadores, quando se refere à origem, é o ponto onde um pacote de dados é inicialmente enviado, ou gerado também, né? Antes de ser transmitido em rede. Então, a gente consegue observar isso a partir, por exemplo, de uma análise de tráfego, onde source, port, source, MAC, source, address. Então, o source é a origem. O que a gente consegue ver aqui? Qual é o sentido do pacote, né? Nesse caso aqui, esse pacote está sendo enviado por esse IP para esse destino aqui de baixo. O mesmo vale para a porta. Porta 443 é a origem. O destino, porta 52150. O OLT, Optical Line Terminal, é o equipamento que centraliza. Ele é tipo um switch, seria o papel do switch aqui em redes óticas, baseadas em GPON e EPON. Então, ele funciona como um concentrador. A partir da OLT, então são distribuídas as fibras, são fracionadas em relação aos clientes e os dispositivos do lado do cliente, que são as ONUs, ONTs, fazem a conexão física com a OLT. E a partir daí, a OLT tem meios físicos aqui, como fibra padrão Ethernet ou cabos metálicos, para conectar no restante da rede ou, em casos de uso de telefonia, na rede de telefonia também. Então, um equipamento similar a esse aqui, onde são conectadas as fibras, e essas fibras são, a partir de splitters, né? Elas são divididas, isso aí é logicamente, para cada uma desses clientes aqui. Então, os nomes dos clientes levam-se esses dois mais comuns, que é o ONU, Optical Network Unit. Então, ele converte sinais ópticos para sinais elétricos. De um lado ele tem fibra, do outro lado ele tem um par trançado, para comunicação com dispositivos finais. A ONT é similar, tem outro nome aqui, Optical Network Terminal. É a mesma coisa, na realidade, certo? É a mesma coisa. O que muda é o órgão que definiu esse nome aí. Então, as ONUs tem de vários tipos, tem agregado rede sem fio, tem múltiplos portas Ethernet, depende, né, do tipo. Tem conexões para telefonia também, então pode-se ligar telefones aqui, portas FXS, vários tipos, né? Similar ao que é um modem DSL, são funcionalidades agregadas ao equipamento. Então a ONT e a ONU, qual é a diferença básica aí? Em relação ao funcionamento, não há diferença. A nomenclatura é da seguinte forma: a ONT é o termo usado pelo ITU-IT, que é um órgão de padronização de telecomunicações. E a ONU é o termo usado pelo I3E, que é outro órgão de padronização. Então, quando se fala ONU, ONT, está falando a mesma coisa. Temos aqui o SPF, OSI e Observium. Então, o SPF, Open Shortest Path First, é um protocolo de roteamento de uso interno. Então, ele é usado para calcular a melhor rota para encaminhar pacotes baseado no custo do caminho e na topologia da rede. Então, o que é esse custo aqui? O custo é em relação à velocidade das interfaces que estão entre um ponto A e um ponto B. Então, vamos pensar o seguinte: desse roteador aqui, A, até esse roteador aqui, B,
Como é que se calcula o custo a partir da velocidade? Isso não é vazão, isso é a velocidade da interface. Então, a velocidade de uma interface 128K, o custo vai ser de 781. Uma interface a 100 gigabit, o custo é 1. Então, vamos pensar. Aqui tem uma interface de 128K. Aqui eu tenho uma interface de 100 GB. Isso é uma coisa absurda, né? Mas é isso aí. Qual é o custo, então? E aqui eu tenho também, vamos dizer, uma interface de 40 GB. Qual é o meu custo a partir desse roteador aqui para atingir uma rede que está atrás desse outro roteador? Vai ser 781 mais 1 mais 1. 783, então, para chegar aqui. É assim que o protocolo de roteamento SPF acha o melhor caminho. Claro que aqui não tem muito sentido, mas teria sentido da seguinte forma. Ó. Se tivesse um enlace aqui, ó, e aqui fosse um enlace de 40 gigabits, e aqui fosse um enlace de 128K, por onde é melhor passar? É melhor passar aqui por cima do que fazer esse caminho aqui. Esse caminho aqui é um caminho redundante. Só passaria nesse caminho aqui de baixo se esse de cima aqui tivesse problemas. É um roteamento dinâmico, então ele vai fazer essa troca aí de forma automática. OSI, Open Systems Interconnection. Então, esse é um modelo de referência usado na área de redes para várias coisas, né? Então, o OSI, na verdade, definiu protocolos, definiu interação entre os protocolos em camadas, criou 7 camadas distintas, não foram implementadas e não foram usadas em larga escala, mas serviram como parâmetro para o modelo TCP/IP. Então, das 7 camadas do modelo OSI, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede e enlace física, foram adaptados. Então, o acesso à rede do modelo TCP/IP se enquadrou nessas duas camadas aqui. A camada internet na camada de rede, transporte no transporte e aplicação englobou essas 3 outras camadas aqui. Então, hoje serve como referência. O Observium é uma ferramenta para monitoramento em código-fonte aberto, baseado em SNMP. Então, ele é muito interessante para uso em equipamentos como switches. Tem várias funcionalidades relacionadas a switches. Então, se tem um dashboard, se tem um histórico de tráfego, se tem um histórico de endereços físicos, se tem tráfego por VLAN, é muito legal. A versão Observium da comunidade passou a se chamar LibreNMS. Então, esses caras aqui são equivalentes. Na verdade, isso aqui é um fork do projeto. Se procurarem aí pelo Observium, talvez apareça LibreNMS. É esse cara aqui. Então, pega-se um dispositivo, a partir de SNMP, ele varre todas as interfaces, tem MIBs específicas, privadas também, e aí se consegue fazer um monitoramento. Aqui está usando o LibreNMS, certo? E esse aqui eu observo. Então veja que são muito parecidos, né? Tem a mesma ideia aí, mas é uma ferramenta bem legal, bastante usada na área de redes. Por último, temos o OTDR, Optical Time Domain Reflector Meter, que é um dispositivo usado em rede de fibra ótica para medir com precisão a atenuação, principalmente, e a perda de sinal ao longo de uma fibra ótica. Então eu consigo identificar com muita precisão onde está, por exemplo, um rompimento, onde há uma atenuação maior a partir de uma curva, de uma tensão em cima de uma fibra. Como é que ela funciona? Envia pulso de luz
e registra o tempo e a intensidade dos sinais refletidos na volta. Então, tu consegue saber em que ponto tu não tens mais continuidade na fibra. Isso permite a identificação da localização e da intensidade de eventuais falhas, como emendas mal feitas, quebras na fibra e outras irregularidades. Então facilita muito a manutenção e diagnóstico de problemas de redes de fibra ótica. É um equipamento, por si só, tem as suas particularidades, né? Mas o básico dele é a medição. Então aqui, por exemplo, pode-se perceber um aumento da atenuação e a partir desses pontos aqui, pode-se saber quantos quilômetros, por exemplo, está acontecendo esse problema. Ou medir a intensidade do sinal para verificar a atenuação. Se a fibra não está com a atenuação correta, isso está causando problema na rede. Então, é um equipamento portátil, tem um custo relativamente elevado aí, mas ele é imprescindível para suporte em redes em fibra ótica. Então, são termos aqui do alfabeto de redes na letra O.